Olá, meus amores! Tudo bem? 901, professora Aline, dando início aí mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos entender um pouquinho do conceito de crase. Lembrando que esse material, ele é um conteúdo que vai complementar a tua apostila. Então, você não vai achar crase na sua apostila. Você deverá copiar esse slide mais os exercícios, ou na sua apostila ou no seu caderno. Fica a seu critério, querido aluno. O importante é que você tenha esse material por escrito. Por quê? É um conteúdo importante que nós vamos ver tanto no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro. E quem quer fazer aí pré-militar, né? PICAR, prova para o colégio naval, é muito recorrente. Perguntas, né? Que falam sobre a crase, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai poder ver quando ela é obrigatória, quando ela é facultativa, quando ela é proibida, tá? Existem pessoas que usam a crase de maneira errada. A crase não tá ali, não existe e a pessoa coloca, tá? Hoje nós vamos aprender, de certo modo, ter essa noção para podermos redigir um texto de maneira correta usando a crase. Bem, como eu falei para vocês, a crase tudo tem a ver com a regência. Lembra que a gente viu no semestre passado, inclusive eu cobrei agora na atividade avaliativa, que eu tenho regência nominal, regência verbal. Regência nominal é quando o meu substantivo, né, que existem alguns substantivos que pedem essa preposição. Existem verbos também, alguns verbos que pedem uma preposição, que é onde eu falei que é termo regente, termo regido, manda, tu obedece, lembram disso? Então, tudo isso tem a ver com crase, tá? A crase se adequa de maneira perfeita na regência, tudo tem a ver. Por isso a professora primeiro deu regência para vocês, para agora estar falando sobre crase. Bem, para não ficar nas minhas palavras, eu estive lendo um pouquinho sobre crase, para trazer um conteúdo para vocês mais dinâmico, um conteúdo de fácil compreensão. E eu achei no livro do Celso Cunha, né? Ele aborda a crase da seguinte forma, abre aspas. A acentuação gráfica está normalmente associada à ideia de tonicidade. Colocamos o acento em determinadas palavras para indicar a força tônica de algumas sílabas em determinadas situações. Também vimos que os acentos podem ser empregados como diferenciais semânticos de palavras. O que nos falta aprender sobre a acentuação gráfica é exatamente os usos do acento grave, diferentemente dos outros acentos. Agudo, o circunflexo. O acento grave não indica tonicidade. No português, usa-se o acento grave para indicar alguns casos de crase, ou seja, a fusão de duas vogais idênticas para diferenciar semanticamente alguns termos da oração. O que ele quis dizer com isso? Que o acento indicativo de crase, ele não traz força, né? A gente tem a sílaba tônica, a gente costuma acentuar a sílaba tônica. O acento indicativo de crase não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente é usado para diferenciarmos duas palavras, duas vogais, melhor dizendo, iguais, tá? Exemplo, eu tenho a preposição do verbo mais uma palavra no feminino que pede o artigo, né? Obrigatório a. Eu fico com o quê? Com dois as. Na língua portuguesa, eu não posso escrever dois as iguais. O que eu faço? Eu faço a fusão, eu junto esses dois as e identifico ao leitor que ali há um a da preposição e um ar do artigo. Como eu faço essa identificação para o leitor? Com o acento indicativo de crase, ok? Por isso, a crase é usada, para não repetir duas vogais idênticas. Vamos aprender um pouquinho mais ao longo da nossa videoaula. Crase é a fusão de dois fonemas vocálicos em um só. Trata-se da contração da preposição a com o artigo a. Vamos lá.
A crase será obrigatória nesses seguintes casos. 1. O termo regente deve exigir o complemento regido da preposição a e o termo regido deve admitir o artigo feminino a. Então, o meu verbo, né, meu verbo pede aí a preposição obrigatória, né, e o meu artigo, né, a minha palavra feminina pede o artigo também obrigatório. Então, eu junto tudo, junto esses dois azinhos e coloco o acento indicador de crase. Exemplo, refiro-me a novela de ontem. A gente costuma falar assim? Claro que não. Se vocês conhecem alguém que fala assim, refiro-me a novela de ontem, vocês, por favor, queridos, corrijam, porque está errado. Dentro da norma culta, a gente não fala assim. A gente nem tem o hábito de falar assim, refiro-me à novela de ontem. A gente fala, às vezes, tão sem perceber. Mas aí tem o acento indicativo de crase que me indica, ao ler a estrutura, que eu tenho o a do verbo, quem refere-se a alguma coisa, e esse a, né, do substantivo feminino novela. A novela. Eu não falo o novela, eu falo a novela, tá? Então, refiro-me à novela de ontem. O segundo caso é quando eu tenho a letra A dos pronomes demonstrativos, tá? Eu tenho a preposição, tá? Mais o uso dos pronomes demonstrativos. Professora, qualquer pronome? Não, somente os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Exemplo, iremos, né? Quem vai, vai-á. Pum, já tenho aí a preposição do verbo. Aquela cidade. Bem, eu tenho outro a dos pronomes demonstrativos. Então, para não ficar iremos a aquela cidade, ficar feio, uma construção que está errada, a gente faz, né, utiliza o uso do acento indicativo de crase. Então, iremos àquela cidade. Esse a, ele leva o acento obrigatoriamente. 3. A letra A, que inicia locuções femininas. Locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Ok, gente? Então, toda vez que eu tenho uma locução, a minha preocupação é saber que essa locução, ela tem palavras femininas. Eu nem olho muito para a regência, tá? Porque a locução, se for menina, a crase é obrigatória. Vamos dar uma olhada aí no exemplo. Locuções adverbiais. Às vezes, às ocultas, à noite, à tarde. Toda vez que eu trabalho com locuções que me traz a ideia de tempo, de modo, de lugar e for feminina, crase A. Exemplo, ficou a esquina. Bem, ficou a esquina. Esquina, né? Ficou o esquina, eu posso falar isso? Claro que não. Ficou a esquina. Esse a esquina é uma palavra feminina, né? Que me traz uma ideia de quê? De lugar. O lugar onde ele ficou foi na esquina. Então, é uma locução adverbial. Crase A. Locuções prepositivas. À beira de, à espera de, à procura de. Tá? Toda vez que eu tenho locuções prepositivas, são palavras que terminam com a preposição de. Se for feminina, o acento também é obrigatório. Locuções conjuntivas. À medida que, à proporção que. Tranquilo? Se for feminina, crase A. Tranquilo? Em relação a horas. Saiu às ou às 10 horas? Qual será? Hora indica tempo e é uma palavra feminina. É um adjunto adverbial de tempo formado por palavra feminina. Logo, deve usar o acento grave. Cuidado! Saiu após as 15 horas. Nesse caso, a crase é proibida. Por quê? Quando houver uma preposição antes
da crase, ela é proibida. Observe aí que eu tenho a preposição após. Então, toda vez que houver a preposição após, né, antes da meu A, né, essa crase ela não vai existir. Tranquilo? Casos de crase proibida. Nós vimos as obrigatórias, falamos, né, quando a crase ela deve ser obrigatória e quando ela deve ser proibida. Bem, antes de palavras masculinas, eu nunca vou usar crases em palavras masculinas. Eu trouxe até um exemplo para vocês aí. Viajou a serviço, né? O verbo viajar. Quem viaja, viaja a algum lugar, não é isso? Tem preposição. Mas serviço, eu não falo a serviço, eu falo o serviço. Então, eu tenho uma preposição aí, o, que indica que o meu substantivo é masculino, tem uma palavra masculina. Então, não há crase diante de palavras masculinas. A mesma coisa quando eu falo assim, ele veio a pé. Não. Pé é uma palavra masculina. Então, não existe crase diante de palavras masculinas. Tranquilo, gente? Não esqueçam isso. Outro exemplo, referia-se a Pedro. Tem acento indicativo de crase? Não. Por quê? Pedro é um nome, e um nome masculino. Não há crase. Antes de verbos entrar em vigor a partir de hoje. Gente, diante de verbos, não há crase. Exemplo, né? Eu fico a falar. Eu fico a falar. Observe que falar, ele está o quê? Ele é um quê? Um verbo. Então, não há crase. Nesse exemplo que eu coloquei aí, entra em vigor a partir de hoje. Então, partir é verbo, mas não tem um acento indicativo de crase. Por quê? Porque é verbo. É uma palavra feminina, porém é um verbo. E não se usa crase diante de verbos. 3. Antes de artigos indefinidos. Fez alusão a uma poesia romântica. Bem, eu tenho um artigo aí indefinido, né? Para que eu vou usar o acento indicativo de crase se eu já tenho, né? Se eu já tenho um artigo aí? Não precisa. Então, eu tenho somente a preposição aí, no caso da regência nominal. Antes de pronomes indefinidos. Entregou o livro a alguém, tá? Esse alguém é um pronome indefinido. Ele não leva a crase. Exemplo, todas as meninas são lindas. Esse todas, né, é um artigo que é um pronome o quê? Indefinido. Não me dá certeza. Então, toda vez que estou diante de pronomes indefinidos, a crase não é usada. Antes de pronomes demonstrativos. Toda vez que eu me deparo com pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, esta, tá? A crase também não deve ser usada. Que a gente costuma falar o grupo, né? O grupo do essa e o grupo do esta, este, isto, esse, isso, não usa crase. Tranquilo? Antes de pronomes pessoais, ele se referiu a ela. Ela é um pronome pessoal, então não há crase. Antes de pronomes de tratamento, ele diz a vossa, né? Que não viria. Não existe crase. Mas quando eu falo madame, senhora e senhorita, são suas exceções e podem receber o acento indicativo de crase. Antes de palavras no plural, quando o a estiver no singular e a palavra seguinte, mesmo sendo feminina, estiver no plural, tá? Não há crase. Exemplo, não obedecia a leis pouco conhecia. Esse aí, eu tenho aí leis
a lei, é uma palavra feminina, sim, porém ela está no plural. Então, a crase diante de uma palavra feminina no plural, ela não existe, tá? Ela é um erro. Antes de substantivos repetidos nas locuções adverbiais. Exemplo, ficou cara a cara, está frente a frente, né? Essas palavras repetidas, a crase também não é usada. A crase é facultativa. O que é facultativa, professora? É que você pode colocar a crase ou não e não haverá erro semanticamente. Tranquilo? Antes de pronomes possessivos femininos, dirigiu-se a ou à sua casa. Eu posso colocar a crase ou não posso colocar a crase. Não tem problema. Não há problema algum. Tranquilo? Não vai ser errada a sua questão. Ela é facultativa. Antes de nome próprio feminino, ela se referiu a ou a Ana, não tem problema, também é facultativa. Depois da preposição até, ouvindo isto, o desembargador se comoveu até as lágrimas. Observem aí que eu posso colocar o acento indicador de crase ou não. Ela é facultativa. E sendo facultativa, é opcional daquele que escreve. E não há erro, tá, gente? Não há erro quando nesses casos aí eu não queira usar ou eu quero usar a crase, não há erro. Tranquilo? Bem, nossa aula termina aqui. Espero que não haja dúvida. Caso aconteça, me chama no privado. Faça um exercício que eu vou estar disponibilizando hoje junto com a nossa videoaula, tá? E assim possamos nos aprimorar no uso da crase. Quando ela é obrigatória, quando ela é facultativa, quando ela é proibida, tá? Até a próxima aula, um forte abraço.